Se os nossos pais primitivos, isto é, o pai da humanidade, da raça humana, Adão e Eva, não tivesse comido daquele fruto proibido, como será que nós estaríamos hoje, né? Quem de nós nunca pensou assim, se fosse eu que estivesse lá? Porque os nossos pais primitivos, eles não tinham nenhuma razão para desobedecer. Eles viviam no paraíso, cercado de benfeitorias, um verdadeiro paraíso. Mas aí eles preferiram comer da árvore proibida, né? E por que eles não foram? Porque Deus deixou duas árvores muito importantes nesse paraíso, o qual tinha as outras árvores frutíferas, mas tinha duas que se destacavam, né? Que era a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, essas duas árvores estavam no meio do jardim. Por que será que eles não escolheram a árvore da vida, né? E foram escolher justamente aquela árvore que era proibida. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E interessante que no versículo 16 e o 17, Deus não proíbe o homem de comer da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, ele iria entrar na eternidade. Nunca mais ele ia morrer, né? Olha, jamais iria morrer. E está aqui no versículo 16, do capítulo 2, do versículo 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Está liberado tudo aqui. Mas, 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus colocou aqui a consequência da desobediência, né? E aí nós sabemos o resto da história. Aí nós ficamos se perguntando, e eu se eu estivesse lá? Se eu estivesse lá? Se você estivesse lá? Conta-se a história, na época da escravidão, que tinha um escravo, e ele estava rachando lenha e reclamando exatamente de Adão e Eva. Adão e Eva, por isso, eles são culpados de eu estar aqui, porque não existia escravidão. E os seus senhores ouvindo. Eles eram cristãos na época, era uma cultura, né, de ter escravo, mas eles eram cristãos. Eles ouvindo, resolveram dar uma chance, né? Falou para o escravo assim: olha, o seguinte, vem cá, nós vamos viajar, vamos ficar algum tempo fora de casa, você vai ficar dentro da nossa casa, você não vai mais ser como escravo. Você vai ter acesso a tudo isso aqui. Só que tem esse quarto aqui, tem essa gaveta. Você não pode mexer nessa gaveta desse quarto. Não pode. O resto é liberado para vocês. O escravo agradeceu, tal. E partiram para onde eles iam. Primeira semana o escravo passava longe da porta do quarto. Longe. A segunda semana já dava uma olhadinha para a porta, já curioso para saber o que tinha lá dentro. Terceira semana já chegava perto da porta. Quarta semana já entrou dentro do quarto e viu lá a mesa com a gaveta. Na outra semana ele foi lá, abriu a gaveta. Aí tinha um bilhete escrito para ele da seguinte forma: não culpe Adão e nem Eva, você faria a mesma coisa. Volte para o seu trabalho. Aí quando eles chegaram, estava o escravo rachando lenha de novo lá, né? Tinha desobedecido. E assim somos nós, meus amigos, meus irmãos. E Deus, aí nós se perguntamos, puxa vida, eles tiveram o privilégio de ter da árvore da vida, e nós? Nós também, Deus não é injusto para deixar nós sem termos a chance de comermos da árvore da vida, que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
Adão e Eva escolheram não comer da árvore, mas você e eu podemos escolher comer dessa árvore, portanto que nós vençamos o mundo. Nascemos de novo através da água e do Espírito, que é a palavra de Deus, novo nascimento. Nós podemos comer da árvore da vida quando você vai ter a imagem do segundo Adão, imagem e semelhança do segundo Adão, que eu já expliquei em outro vídeo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Então, em outras palavras, Deus não faz acepção de pessoas. A mesma chance que Ele deu para Adão e Eva está dando para você hoje. Então, nós não temos desculpa. Gostaria que você pensasse sobre isso.